Então, bom dia a todos. Quero silêncio dos alunos presenciais. Eu vou fazer primeiramente a chamada, porque depois eu esqueço. Amanda Ribeiro, Ana Gabriela, Ana Carolina, presente. Ana Lisa, Ana Clara, Catarina, Diogo, Gabriel, Urique. Urique está online? Não. Isabela. Isabelle. Júlia Barreto. Presente. Leonardo. Você viu que a carteira de escola é comigo? Letícia. Lucas Alves. Lucas Furoki. Presente. Quem chegou agora? Fala para mim o nome, por favor. Leonardo, tá, obrigada. Luiz Henrique. Presente. Maria Clara. Se você piscasse Mariana. Miguel Henrique. Murilo. Presente. Já marquei presença para vocês. Nicole. Nicole. Rafaela. E Rafaela. Vai. Vocês têm um intervalo para vocês fazerem isso. Vocês resolvem fazer essas coisas no horário da aula. A Rafaela não entrou ainda, né? Então é Pronto. A Letícia está presente. Hã? Vai despegar. Uma pessoa mó brava, vai que horas, velho? Gabriel, você não botou com 300 seguidores? Não. Claro. Ele continua mais disso. Se você está a cadeira, é crime. Então, vocês acatam a cadeira? Não, eu estou na livre. É verdade. Mas eu posso falar do preço? Não briga com eles, acatam a cadeira. Você não sabe brincar, Você quer ficar com tarefa? Sabe onde é que eu estou com tarefa? Não, era atividade. Quem não terminou foi com tarefa. Quem não terminou, mas foi tarefa. Foi atividade. Eu fiz, então foi tarefa. Pena.
É que já tô lembrando. Achando nada disso. Não, não. Ô, Gil, tadinho, isso é a primeira vez da vida dela. Tem sentimentos? É a apostila, tá? Esqueci de colocar. Coloquem aí a apostila. Deixa eu perceber que a minha cidade é igual a do meu. Professor, você acha que é quando o Brasil cara? Você acha que a nossa chefa é difícil? Não sei. Sabe a chefa do Canadá? Não sei. Você comeu whey com aveia, mas não sei o quê. Você dá minha parte são completamente estranhas. Vamos, Canadá. Ó, vocês ficam muito próximas. Ô, Rafaela, vai mais para trás. Pode ir mais para trás. Ei, sem nada. É correção. Certeza? Olha, se você não falei sem, olha, Sim. Obrigado. Vai depender do rendimento de vocês na resolução dessas questões. Só um pouquinho. Se sobrar muito tempo da aula em relação a esse conteúdo que eu coloquei na pauta, eu vou iniciar a parte do gênero crônica, tá? Vou explicar para vocês o que é o gênero crônica. Por quê? No 6º ano e no 7º eu já fiz isso. O capítulo 3 de vocês é voltado para a parte de literária, a parte de leitura de textos literários, né? Então, no 6º ano é fábula, no 7º conto popular e no 8º crônica, capítulo 3. Aí, o que eu vou fazer? Entre a prova bimestral, a prova mensal e a prova bimestral, tem atividade avaliativa. E a atividade avaliativa de vocês, eu vou cobrar parte de produção textual. A escrita de vocês. Então, para eu trabalhar a parte de produção textual, na verdade, eu pretendo trabalhar o capítulo 3, explicar como se estrutura a crônica para propor que vocês escrevam uma crônica, tá? Então, por exemplo, eu não quero propor uma atividade avaliativa de vocês, crônica, sem trabalhar o gênero, como que o texto é construído, é estruturado. Então, eu vou fazer, durante esta semana, eu vou fazer com vocês a leitura e interpretação das crônicas, vou trabalhar com vocês a estrutura dela, da crônica, para, na semana que vem, vocês fazerem a produção textual, a atividade avaliativa. Eu falei para vocês no início do ano que eu iria cobrar atividade avaliativa. Pode falar. Você vai passar as provas para escrever uma crônica também? A atividade avaliativa é a crônica que vocês vão escrever. Por isso que eu preciso para antecipar o conteúdo crônica para vocês. Vai ter toda a proposta de redução. Hã? Capítulo 3. Então, só que não tem problema porque não é sequência didática, é parte de produção textual que eu vou cobrar de vocês. E como pede para trabalhar a atividade avaliativa entre essas duas avaliações, e também tem outra coisa, eu não posso trabalhar a atividade avaliativa após a bimestral, porque fica pouco tempo para eu poder corrigir. Então, eu preciso de mais tempo para poder corrigir. E o calendário acaba sendo apertado, né? A gente trabalha o conteúdo e já aplica a prova. Então, eu preciso fazer isso com vocês entre esse período, tá? Eu poderia fazer uma atividade avaliativa cobrando parte de gramática de novo, mas
Vocês precisam escrever. Oi? Não. Nenhuma turma minha. Caraca. Gente, a prova objetiva é mais fácil vocês errarem. É muito mais fácil do que Porque você não ganha nenhum ponto. Marca X. É mais fácil de escrever. 8. Oi? Oitavo, 8, você viu? Aí, ó, viu? Verdade. Era aquele negócio lá de indireta e direta. Verdade, transitivo, direto, Hã? Uma criança. Aí, mas vai bom, pessoal. Mas é um bom, tinha que ser. Mas antes, Eu tentei lembrar ainda, mas não deu. Eu chutei. a maioria que eu acho ou algo. Ficou 6. Bem na média. então. mais ou menos. Aí vai fazer a recuperação. Quem tirou a nota abaixo da média fará a recuperação à tarde. 3 horas da tarde eu vou enviar o link para os alunos que ficaram de Mas vai fazer recuperação. online? Hoje? Hoje. Hoje eu vou mandar oi para os alunos que não conseguiram tirar nota para poder fazer. Eu acho que tá perguntando. Mas às vezes está na lista e não precisa de muita nota, então. Professora, só disse porque eu vou passar celular essa semana, que eu já deixei na lembrada aqui. Isso não é. Então, assim, eu vou mandar pelo celular. Então, vai para o celular. Mas aí a Kézia ela avisa você. Aí ela passa o contato da sua mãe e ela passa para você. Tá. Todos copiaram a pauta, né? Eu vou passar celular essa semana, já deixei na lembrada. Porque eu apresento para levantar, eu fiz. Por isso. Gente, eu preciso de silêncio de vocês para a gente começar a aula. Tá? Então, como todos já copiaram a pauta, tem aluno que acabou de entrar na aula, eu vou enviar eu vou escrever a pauta eu esqueço o nome, no chat, para os alunos que perderam. Não tem muita coisa para ser copiado, né? Rapidão, copia. Então, eu já estava avisando que os alunos aqui presenciais perguntaram. Então, eu já falei para vocês. Os alunos que não conseguirem tirar nota acima da média, eu entrarei em contato para fazerem a recuperação. Eu só não lembro o horário certo. Eu só vou olhar aqui rapidão. É a partir das 14 horas. Tá? Não posso fazer nada. Ó, me avisa, eu vou fazer. Eu vou mandar. Vai ter o dia para vocês fazerem. Eu vou mandar hoje. Quem não fez a prova fará a segunda chamada. Tá? Não, porque depois não ajudar. Tá, então vocês podem começar a responder. Página 11. 11, 12. Podem fazer. É a correção, né? Disfarça. Não faz nada. Pode na vida, né? Tá, eu vou começar. Posso dar ali? Não, você vai ficar aí. Não pode ficar mudando de lugar. Não. Problema. Ó, número 12, página número 12, prestem atenção. Qual é o tema do verbete enciclopédico lido? Festival de Neve em Sapporo. Isso aí é... Página 12, questão 18. Apostila. Página 12, questão 18. É o texto, né, Gabriel? Olha lá o que eu estou fazendo para você. Festival de Neve em Sapporo. Eu coloquei festival de neve e São Paulo de neve.
Eu também. Vai pro festival dessa, É tempo. Piano, eu. Você não copiou. acho que foi na. Eu não lembro. Essa não é qual que a gente fez, eu tava. Em que obra esse verbete foi publicado? Editora Na mini enciclopédia do Japão. Não é editora, posso falar? Não. Editora. Editora. Quem publicou? Quem não fez a prova fará a segunda chamada. Tá? Como é que é? Eu enviarei o link para fazer. Na mini enciclopédia do Japão. Não, é 18. Ah, eu já falei, né? Lógico que falei. Festival de Neve em Sapporo, questão 18. Qual é o público-alvo dessa obra? Pessoas que se interessam em tradições japonesas. Pessoas que se interessam em tradições japonesas. Pessoas interessadas em saber mais sobre o Japão. Tá, mas tem que ser específico, questão cultural japonesa, tá? Tem que colocar, especificar que é no Japão. Pessoas interessadas em saber mais sobre o Japão. Não era pela questão, não. Sim, mas é o japonês. Você tem que especificar que tipo de cultura é. Pessoas interessadas em saber mais sobre o Japão. Essa eu não sei se é na China, na Coreia ou no Japão. Mas a palavra ki significa energia. Eu tenho Japão e o Japão, dos dois. A palavra ki significa energia. 21. Questão, quero silêncio. Questão 1, 21. Quais informações sobre o Festival de Neve são apresentadas no verbete? Onde, por quê? Onde, como, onde e por quê? Onde e quando aconteceu? Duração, número de visitantes. Onde e quando aconteceu? Quem por que ele disse? Onde e quando aconteceu? Ponto e vírgula. Duração, ponto e vírgula, número de visitantes. Aconteceu? Onde e quando aconteceu, ponto e vírgula, duração, ponto e vírgula, número de visitantes. Qual é a função da informação 2008? Quando os dados foram coletados? Indicação do ano? Quando foi dada a contagem de habitantes? Essa indicação entre parênteses informa a data em que esses dados foram coletados. Então, coloquem a data em que os dados foram coletados. Se colocaram semelhante, pode deixar, tá? A data em que esses dados foram coletados. Nossa Senhora. Lendo o texto, é possível saber onde se situa Sapporo? Sim. Japão, Hokkaido, Japão. Sim, na região de Hokkaido, Japão. Isso. Eu coloquei sim, porque era um Tem que colocar o local. A região de? Na região de Hokkaido, Japão. Tem 2 Ks na palavra, tá? E é escrito com H. Hokkaido. né? KK. 2 Ks. Esquece. Número 24. Compare o trecho e sua reescrita. Texto original. Sapporo, a principal cidade da região de Hokkaido, tem uma população de mais de 1.890.000 habitantes em 2008. Texto reescrito. Sapporo tem uma população de mais de 1.890.000 habitantes
2008. Letra A. Qual dos textos apresenta informação mais detalhada para o leitor do verbete? Original. O texto original, correto. Letra B. Que informações se perdem com a retirada de a principal cidade de Hokkaido? Que estado está situado? De onde é a cidade de Sapporo? Em que região japonesa Sapporo se localiza? Tem que colocar. De onde é a cidade? Onde se localiza essa coisa? Pode ser, tá bom. Que é a cidade mais importante da região e não uma cidade pequena. Professor. A letra B. Região japonesa, Sapporo se localiza? E Sapporo se localiza, isso. Em que região japonesa Sapporo se localiza? Que é uma cidade importante da região e não uma cidade pequena. Letra C. Uma oração é formada essencialmente por sujeito e predicado. A retirada de a principal cidade da região de Hokkaido prejudica essa estrutura básica? Não. Não, por quê? Porque é um advérbio, alguma coisa assim, né? Não, É um aposto. é uma coisa, né? Então, Sapporo tem uma população de mais de 1 milhão. É um termo explicativo para especificar, né? Para explicar que região é essa. Então, ele não, quando se fala de termo acessório da oração, o acessório ele não é essencial, não é integrante. O acessório é uma informação a mais que se coloca no texto para situar o leitor para determinado item, mas ele não prejudica sintaticamente a compreensão do texto, tá? Agora, um texto com sujeito sem predicado prejudica a compreensão do texto. Um texto com predicado sem o complemento do verbo prejudica, tá? Então, coloquem aí que a retirada do trecho não interfere a estrutura do sujeito e predicado da oração. Tá? Então, se vocês colocaram parecido, não tem problema, pode deixar a resposta de vocês, porque não há prejuízo de sentido o texto. Não há prejudicamento. Não, prejudicamento ficou meio feio, né? Letra D. O trecho a principal cidade da região de Hokkaido explica, resume ou especifica o sujeito da oração? Explicar. Lembrem do termo explicativo que vem isolado por vírgula e o especificativo não? Ah, é verdade. Tipo de aposto, 25. Analise este período. As esculturas de neve agradam a todos. Crianças, jovens, idosos. Qual é o verbo da oração? Agrada. Agradam. Qual é o sujeito? As esculturas de neve. As esculturas de neve. Correto. Letra C. O verbo exige um complemento. Que complemento é esse? A todos. A todos. Não, a todos. Crianças, jovens, idosos é o aposto, tá? É até os 2 pontos. A todos. Letra C. Segundo trecho, exatamente a quem o festival agrada? Crianças, jovens, idosos. É o aposto que é enumerativo, né? Se refere. Oi? Coloquem aí, letra D, crianças, jovens e idosos. 26. O aposto especificativo tem a função de especificar, singularizar o sentido de uma palavra ou expressão nominal. Sublinhe os apostos especificativos no trecho a seguir. O espaço principal do evento é o Parque Odori, que divide a cidade de Sapporo entre o norte e sul. Parque Odori e de Sapporo. Odori de Sapporo. Aí, eu acertei. Parque é o substantivo. Qual especifica? De Odori, tá? Cidade. Qual cidade é essa? Qual cidade que está particularizando, especificando? De Sapporo. Sim, acertei. Sapporo. Essa você acertou. Então, a 26 é Odori de Sapporo, que vocês deveriam grifar. 27 é sublinhar, grifar. Analise o período retirado de outro verbete da mesma mini enciclopédia.
Nagasaki recuperou-se depois da guerra e cresceu apoiada nos 3 principais ramos da economia de então: as indústrias de carvão, pesca e construção. Foi um segundo toda a destruição. Deixa eu ver aqui, tem um aluno falando comigo. E eu não. Isso aqui, na aula inteira. Gente, assim, eu assisti não para, mas não tô nada. Tá. Nagasaki recuperou-se depois da guerra e cresceu apoiada nos 3 principais ramos de sua economia de então: as indústrias de carvão, pesca e construção naval. O período é composto por 2 orações coordenadas. Quais são elas? Primeira, Nagasaki recuperou-se depois da guerra. Segundo, e cresceu apoiada por 3 nomes de suas economias, indústria de carvão, pesca e construção naval. Isso mesmo. Nagasaki recuperou-se depois da guerra, é uma. Aí vocês escrevam assim: Nagasaki recuperou-se depois da guerra, ponto e vírgula, para separar uma oração da outra, tá? Aí coloque entre parênteses aí, porque não repete a palavra, não precisa, como nós estamos falando de um texto, não há necessidade de repetir a palavra Nagasaki, porque nós sabemos que ela recuperou-se depois da guerra e cresceu apoiada nos 3 principais ramos da economia, de sua economia de então. Então, coloque entre parênteses aí Nagasaki, ou entre colchete. Cresceu, coloque entre colchete Nagasaki, novamente. É para copiar. Tá. Ó, peraí, eu coloquei Nagasaki e recuperou-se depois da guerra. Isso, ponto e vírgula. Aí, abra colchetes e escreva Nagasaki, fecha colchete. E escreva: cresceu apoiada nos 3 principais ramos de sua economia de então. Copia tudo de novo. Por que eu estou falando para escrever Nagasaki novamente? Porque o sujeito é o mesmo. Como nós estamos falando em um período composto, quer dizer o quê? Que tem mais de um verbo, não é? Cresceu e recuperou-se, o sujeito é o mesmo. Só que como nós estamos falando de um texto, não há necessidade de repetir a palavra, fica aquele texto cansativo, repetitivo. Então, para não repetir a mesma palavra, só fica subentendido que está falando de Nagasaki, por isso entra o colchete. Tá? Então, fica assim: Nagasaki recuperou-se depois da guerra, ponto e vírgula, Nagasaki, entre colchetes, né, cresceu apoiada nos 3 principais ramos de sua economia de então, 2 pontos: as indústrias de carvão, pesca e construção naval. Letra B, posso começar? Deixa eu molhar a garganta. Letra B. Qual é o verbo da oração, da segunda oração e o seu sujeito? Cresceu em Nagasaki. Isso. A forma verbal é cresceu e o sujeito está implícito Nagasaki. Implícito quer dizer o quê? Que ele não apareceu, ele está subentendido porque na primeira oração o sujeito está expresso. Ele seria oculto. A forma verbal é cresceu e o sujeito que está implícito é Nagasaki. Quais eram os 3 principais ramos da economia no período pós-guerra? Indústria de carvão, pesca e construção naval. Indústrias de carvão, pesca e construção naval.
Como que é o nome desse termo que vocês destacaram aqui? Numerativo. Aposta numerativo, correto. As indústrias de carvão, pesca e construção naval. Uso de pontuação com o aposto. 28. Com base nos tipos de aposto apresentados, responda. Letra A. Qual deles não é isolado por sinal de pontuação? Especificativo. Especificativo, ele não é isolado por vírgula. B. Que sinais de pontuação são utilizados nos exemplos? Pontos e vírgulas. Vírgulas e 2 pontos. E meio. Acertei e meio. 29. Leia o texto a seguir. Revolução nos cinemas. Naves saltando da tela, monstros prestes a atacar o público e sensação de estar voando são alguns exemplos de cenas de filmes em 3D que se tornam febres nos últimos anos. A cada nova produção, a tecnologia nas salas de cinema ficam aprimorada, levando o espectador para mais perto do real. Por isso, investir em películas tem sido a regra em todo o mundo e sempre dando lucro. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Cinema, Ancine, realizado de 1º de janeiro a 2 de setembro de 2010, o filme Shrek para sempre 3D registrou lucro de 70 milhões, a maior renda bruta no cinema brasileiro. A animação teve 779 cópias exibidas em 687 salas em todo o país. Eu não vou ler mais isso aqui, não. Qual que vocês marcaram? Letra A, B, C ou D? D de dado. Letra D de dados. Os grupos são astronômicos. Professora, a senhora não vai explicar, né? Quinta de 6, né? Nossa, professora, mas quem que assiste Shrek para sempre é uma triste, não gosto dele. Tá, agora vocês vão responder as questões a partir da página 15 e vão responder até a página 23, tá? Podem começar. Shrek para sempre é muito bom, né? Eu não gosto. Hã? Que tem? Não, eu não terminei esse, não. Eu vou... Eu gosto muito do primeiro. Eu dei todos. Que... Cara, mas o cara não é. Esse portal. Mano, ele não gosta. Você disse? Você comprou um você tá falando, porque você gente vindo. Não, sou burro, sou inteligente. Sou mais que sou, né? Tá vendo? Ele gosta de Shrek. Ele não gosta de Shrek. Mostra bem a meu pai assiste Shrek. Aí, ó. A minha mãe e eu assiste Shrek. Minha família inteira vai assistir. Eu digo Qual que é o assim, menino de Shrek? Shrek. Shrek. Ele errou. Qual que é o menino de Shrek? O menino de Shrek. Quinto ano, Shrek. Quinto ano, O menino de Shrek. Não, melhor é assim. Shrek. Chipiona? Shrek. Chip Shrek. Cara, eu não sei se vai ser feito. É um presente clássico do deveria ser dado. Na verdade, eu vou me lembrar. Depois que comer a arte é. Tio. Margaret. Vamos parar de falar disso? Vamos falar. Não, só vou estudioso. Não, mas como é que a página tá terminando? Quer parar com Lembrar de estudação. eu vou ficar com cara. A matéria de conversa. E você tá falando, eu tô
Professora, desde quando o grafite é escrito com 2 Fs? Sempre. Porque é burro e não sabe. É burro. Desde quando essa palavra é estrangeira, né? Grafite é estrangeiro. Não, Pra mim a não. gente era grafite, a G é grafite. Não, cara. Rabisco é estrangeiro. E grafite não é ruim mesmo. Diferente de continuação, não tinha nem como fazer isso.
Não, Gabriel, não entendi o que você fala de grafia. Essa questão de grafite. É porque no Brasil é grafite. Eu entendi, mas não está com Gabriel. Não, tô falando dele. Agora tem uma coisa que eu vou falar com você. Ó, você já terminou? Então é hora de desenhar. Você tá doendo.
É para fazer parte do verbete? A parte do 17? 17? Leonardo. Deixa eu ver esse negócio. Professora, A 8, 9, a 10, 11, 12, 13 e a 14, da 17 a 18, pode pôr, porque é fazer para pesquisa, né? Olha, só faz o que dê para responder na sala. Faz o quê? Aqui dê para responder em sala. Dia 9 de abril de 2007. Leonardo, eu fiz uma pergunta no chat para você. A primeira palavra que aparece, o que apareceu na entrada do verbete? Não, a entrada. Qual questão que você está? Do H? Hagar, o horrível. Isso. Leonardo, qual é o seu e-mail?
Pode falar, Rafael. Ah, é? Já foi. Rafael. E foi o jogo já é. E esse seria o vídeo do vendedor. Então, para você, você fala. Mas pode não. Ah, não. Não. Ixi, quebrou. Não, quebrou não. Deixa eu ajudar aí, você. Aleluia! A princesa vai voltar pro jardim. Graças a Deus. Aleluia. Eu gosto dessa proposta.
Tem a minha ela olhou assim, sabia, ela olhou assim, ela falou assim, como ninguém. Não, pra você também. Como que está a resolução dos exercícios? Vocês já estão terminando? É que eu tô fazendo. Eu vou corrigir ainda hoje esses exercícios, tá? Então, agilize. Pra quê? Nossa, senhora, eu chegar no conteúdo logo. Oi? Conteúdo do meme. Você quer voltar a 2010, João? Você quer voltar a 2010? Meme. Sou eu. Avise, celular. Nossa, quase o ano. Não. Quando a gente fala no cinema, Não sei ainda. Ai, tô vendo isso aqui que eu tô vendo. Eu sou própria maionese da Beth. Tá ficando no fechamento da tela, todo mundo já. Posso fazer nenhum? Dois. Não, é assim. Não falo.
Olha só, deixa eu ver. Tá lindo aqui. Só um pouquinho. Eu sei que vocês necessários. Sobre pra mim, pra mim rir e falar. Mas nós podemos jogar de um lado. Mas eu vou tomando banho? Ah, você tem um. Não, você não. Eu acho que a coisa tá muito forte, não vai ter drama. Você foi do outro banco. Eu acho que a coisa é muito forte. Ela não pegou. Foi do grupo, você viu? O grupo Aí eu dei um bom e além do jogo de lugar, porque eu abri você vai pagar pra mim, mas você vai lá pro lado, vai se escrever idiota. Você é muito idiota. Cara, assim, super. Meu Deus. Superei assim, né? Olha, essa é de verdade. Tá bom, Ou a presidente do paciente, o pulmão. Esqueci desses isso. Olha a situação. Olha a situação. Isso é crime, é crime. Você tem que saber que você está dando a cadeira. Você está desacatando a cadeira, né? Desacata a cadeira.
Sério, eu escrevi. Ai, não sei, como que é em mulheres? Você já percebeu que meu Deus, olha só, mano. Não vai fazer. A máscara, a máscara, vai matar a nariz, Covid. Se distancia. Aí, agora pode conversar. Agora conversa. Qual que você marcou? Eu pensei que eu era chato, eu não sou minha menina, eu sei. Ó, sim. É, 39. Boa. As chances elas 20, 40, 60, 90, 20%. Falando, falta muito mais. Tá louco, cara. A gente tem 20% na chance de acertar e 80% Mas eu tô muito de acertar e 80%. É sim, ó. Caiu. Valeu. Mas caiu. Você tá errado. Caiu. Mano, eu pensei que tava beijando no chão. Que droga. Nossa, professora, eu achei que... Senta no lugar. Eu estou puto dessa rotina. Eu não caminhando. Nossa, não. Vai ter uma questão para perguntar ao ouvinte na palavra. Nossa, Na linha, Rafael. Eu não morri no lugar. Viu? Você assassinou. Nossa, se você se mata, Analisa a massagem. se você se mata, então vai ser ele vai ser suicídio. Porque você está matando alguém. Você lembra que a gente estava conversando? Posso começar a corrigir? Todos terminaram? Os alunos online terminaram de responder? Não, ainda não? Não merece. Não demais. Oi, pode falar. Eu queria saber se tem que fazer o TBS na página 17 e 18. Não. Tá, obrigada. Eu só acho que eu fiquei aqui em inglês, que a popular era todo mundo tem seu problema. Você também tem. E todo mundo sabe coisa. Verdade. Quem foi? Ele até captou.
Não foi eu, não. Foi a mãe. Foi quem diretor, né? Nem senhor. Mas foi muito legal, porque a pessoa Professor, eu sou um cara tão ansioso. Eu tô pensando o que eu vou fazer na hora do primeiro dia. É muito legal. Eu acho ele bem feito. eu não vou fazer primeiro. Você é primeiro, não. Quem foi meu pai? Cara, por que você fez isso? Eu guardei. Eu guardei. Eu fiz. Não, guardei uma roupa do meu amor. Eu não fiz isso. Meu amor. Sai. Ele é muito alto, né? Muito alto. É com o Diogo. O Diogo é melhor. Não, foi melhor. O Diogo é mais baixo. Não, foi melhor. Gente, você é mais baixo que eu. Eu sou médio. Eu tô nem aqui, eu vou brigar. Vamos sobrar uma semana. Janela, guardando tudo na janela. Não, você não tem estojo? Sim, ela puxava o borracha. Ah, só vai professor, você não tem um estojo. Ah, não tem nada. Só Daqui a pouco vai passar alguém aí. Olha ali, ó. O pessoal burro deixando na janela do lado mais baixo. Ela tirou um. Se não mexer, do pão. Parece eu, com meu cabelo. Eu vou virar um esse.
Posso começar a corrigir? Posso? Não. Vocês estão conversando? Como que não pode? Tá bom, eu vou Vou começar, tá? Página 15. Já vamos direto para a questão, página 16, número 1. Segundo o verbete, qual é a origem e o sentido da palavra grafite? A palavra do italiano grafite é aquilo que significa arranhada, rabiscada e incorporada ao inglês no plural grafite, para designar uma arte urbana com forte sentido de intervenção na cena pública. Correto. Olha aí só. Estava escrito no texto. Sim, é tudo para retirar do texto, né? Então, está lá na terceira linha.
Uma, duas, três, quatro. Na quarta linha. Está na quarta linha a palavra do italiano grafito ou esgrafito, que significa arranhado, rabiscado, é incorporada ao inglês no plural grafite, para designar uma arte urbana com forte sentido de intervenção na cena pública. Quarta linha, correto? Número 2. Compare as estruturas usadas nas definições dos verbetes grafite e linha do tempo. A palavra é incorporada ao inglês no plural grafite para designar uma arte urbana com forte sentido de intervenção na cena pública. Uma linha do tempo é um gráfico de eixo único usado para expor eventos passados ou futuros, atividades, requerimentos, etc., na ordem em que ocorreram ou espera-se que ocorram. Número 3. Em sua opinião, qual das estruturas de definição é mais fácil de entender? A primeira, né? Sem sombra de dúvida, a primeira. Número 3. Após a definição no primeiro parágrafo, são mencionados vários aspectos do grafite. Associe cada aspecto ao trecho correspondente. Tema do grafite. Qual dos 3 itens? Primeiro. Tema do grafite? A última. O repertório dos artistas é composto de ícones do mundo da mídia, do cartoon e da publicidade. Grafite versus pichação. Primeiro. A primeira, a pichação é uma produção essencialmente anônima, sem elaboração formal e realizada, em geral, sem projeto definido. No grafite, os artistas explicitam estilos próprios e diferenciados, mesclando referências às vanguardas e outras relacionadas ao universo dos mass media. Materiais de trabalho, o segundo item. Giz, carimbos, pincéis e, sobretudo, sprays são instrumentos para a criação de formas, símbolos e imagens em diversos espaços da cidade, correto? Prática de reflexão sobre a língua. Estrangeirismo. 4. Qual é a origem da palavra grafite segundo o texto? A palavra vem do italiano, de origem italiana. Grafito, com 2 Fs, né? É que está grafito ou grafito, para mim tá a mesma coisa. Esse grafito, ficou faltando o S, né? Em que língua ela passa a ser usada para designar uma manifestação artística? Em inglês, é considerada uma manifestação artística. Em inglês, passa-se a utilizar o plural italiano grafite para denominar uma manifestação artística. Então, no inglês, é uma manifestação artística, correto? Leia o texto para responder as questões. Entre as possibilidades de criação de novas palavras na língua, esta incorporação de estrangeirismos, isto é, palavras que têm origem em uma língua estrangeira. Ao incorporar a língua portuguesa, podem ocorrer 2 situações. Respeita-se grafia e pronúncia da língua de origem, como em mouse, shopping, karaokê e pizza. 2. Adapta-se a palavra às regras da língua portuguesa, como em piquenique, shampoo, futebol. 5. Na chamada do verbete, respeitou-se a grafia original? Justifique sua afirmação. Respeitou a palavra original? Sim. 2 Fs pertence à língua portuguesa? Não, então não respeitou a original. Respeitou a ortografia, espera um pouquinho, a ortografia da língua portuguesa, tá? Porque quando a palavra é aportuguesada, ela segue as regras da nossa língua. Não, porque ocorreu a perda do F, né? Ocorreu a perda do F e o I foi substituído por E. A perda em F, a perda do F. Tá? Ocorreu a perda do F
E o I foi substituído por E. Grafite. Foi substituído. Por E. Qual é a forma aportuguesada da palavra grafite? Acabei de falar, né? Grafite, com um F só e o I foi substituído por E. Grafite. Qual das duas formas, a original ou a portuguesada, é mais familiar para você? Português, pois sou acostumado com essa palavra. Tá, então essa é pessoal, vocês vão escrever conforme o que vocês utilizam mais, tá? Original. A forma original ou a forma portuguesada vai depender. Tá. Aí esse projeto de escrita fica, vocês teriam que escolher um verbete, tá? E vocês podem fazer em casa a palavra e colocar o tema, aspecto 2 e 3. Isso daí é pessoal, tá? 18, 19, a 20. Só 20, 19. Professor, vamos pular logo para... Página 20 agora. Organize as ideias. Assinale as alternativas que completam corretamente a lacuna. O aposto é o termo da oração cuja função é... Explicar. O que mais? Explicar, esclarecer e especificar. Letras B, C e D. Professora, eu tô feliz, acertei 50%. Marca X só. Tá? Marquem X nas alternativas B, C e D. Número 2. Associe os tipos de aposto à sua função. Aposto explicativo, aposto especificativo e aposto enumerativo. Eu vou falar e vocês falam para mim o número, tá? Apresenta uma informação adicional para ajudar o leitor a identificar um objeto ou um ser. 1. Aposto explicativo. Lista objetos ou seres enquadrados no conteúdo do sintagma nominal. 3. Esclarece um termo genérico. 2. Ordem 1, 3, 2. Não lerei o texto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês sublinharem no texto quais são os itens que devem ser sublinhados, tá? Que são os apostos. O horrível, na primeira linha do texto, lá em personagens principais, o horrível. Depois, na sequência, na segunda linha após o horrível, vocês vão sublinhar onde está entre parênteses. Um dos maiores saqueadores e assassinos da. Um dos maiores saqueadores e assassinos da. Escandinávia não é para circular. Onde está entre parênteses. Onde está entre parênteses um dos maiores saqueadores e assassinos da. Em Elga, vocês vão sublinhar a expressão dona de casa e mandona. Dona de casa e mandona, lá em Elga, tá? Em Agar, vocês vão sublinhar o horrível, um dos maiores saqueadores e assassinos da. Não tem mais, não. Só para sublinhar, hoje eu falei. Número 1. Copie a entrada do verbete. Agar o horrível. Eu acertei, o que eu fiz? Agar o horrível. Qual é o tema do verbete? 100% História, quadrinhos de Agar o horrível. Um conhecido personagem de tiras. Agar o horrível. Um conhecido personagem de tiras, 2 pontos, Agar, vírgula, o horrível. Horrível é a letra maiúscula, tá? Um conhecido personagem de tiras, Agar, o horrível. Identifique o aposto. O horrível é o aposto, correto. Qual é a função desse aposto? O aposto que acompanha o nome do personagem identifica uma característica dele. Então, coloquem aí, identifica uma característica dele.
Características dele. Identifica uma característica dele. Pode-se afirmar que o aposto é irônico? Na ironia, pode demonstrar humor, irritação ou aborrecimento? As palavras são utilizadas com sentido contrário do que realmente se quer dizer? Justifique essa afirmação citando trechos do verbete. Vou falar a sugestão daqui do livro, tá? Aí vocês veem se cabe ou não aí na resposta de vocês. De repente, vocês tenham errado. Agar, o horrível. Agar leva uma vida pessoal frustrada. São as citações que apareceram, né, no texto. Agar leva uma vida pessoal frustrada. Agar é tanto um guerreiro feroz. Agar é tanto um guerreiro feroz quanto um homem de família. Tanto um guerreiro feroz quanto um homem de família. Uhum. Aí esses trechos que eu falei para vocês, coloquem entre aspas. Agar, o horrível, entre aspas. Agar leva uma vida pessoal frustrada, entre aspas. Ah, não. É tudo entre aspas, tá certo. É tudo tirado do texto. Quanto um homem de família. Que aspectos do tema são abordados no verbete? O que era Agar? Como que ele era? Origem, histórico, personagens principais e secundários da tira. São esses itens que apareceram no verbete, tá? Coloquem aí, origem. Mas ele não é origem. Sim, mas aparecem todos eles que pertencem à tira. Origem, histórico, personagens principais e secundários da tira. Por exemplo, Agar, o horrível, ele é personagem principal ou secundário? Principal. Aí, por exemplo, o Dr. Zuck. O Dr. Zuck, ele seria o secundário. No item, personagens principais, sublinhem os apostos. Já sublinhamos, né? 4. Que informação do texto pode justificar a escolha desse tema para um verbete enciclopédico? A tira desse personagem é relevante uma vez que é distribuída. Olha só, por que ela é relevante? Uma vez que é distribuída a 1.900 jornais em 58 países e 13 idiomas. Não é uma tira qualquer, tá? Olha só, ela já foi distribuída em 1.900 jornais. Já foi distribuída em 1.900 jornais, em 58 países. Adoro colocar Agar em prova, hein? Lógico que eu vou. 58 países e 13 idiomas. Não, 1.900 jornais, 58 países e 13 idiomas. Eu acho que eu vou levar um. 13, não? 13. Oi? Já foi distribuída em 58 países. Já foi, ó. Em 1.900 jornais, 58 países e 13 idiomas. Eu nunca vi esse desenho dessa vaca. Ai, Não, duvido. Daquele cara barbo. É tipo, ele faz, é como se ele fosse pré-histórico, né? Que lembra os vikings, não é pré-histórico, os vikings lá. Sabe como nasce o dragão? O pai do cara lá, o principal. Não, aquele pai do cara. O pai dos países.
1.900 jornais, 58 países e 13 idiomas. Traduzido em 13 idiomas. Hã? Ô, só um pouquinho, vocês estão atrapalhando, não estou escutando. Fala. Não, aí não está especificando, só fala 1.900 jornais. 1900 jornais. Jornal. Nem tem 1900 países doentes. Número 5. A quem esse verbete pode interessar? Pessoas interessadas Em quadrinhos. Pessoas interessadas em quadrinhos. Em história em quadrinhos. Há o uso de estrangeirismo aportuguesado no texto? Identifique-o. Viking. Viking. Coloquem aí, viking. Português, espanhol, inglês. 13 idiomas. Coloquem aí na número 5, viking, tá? Do jeito que eu falei. V-I-Q-U-I-N-G-U-E, viking. Aí tem que escrever em português, tá? V-I, na letra A da número 6. V-I-C-K-I-N-G. Viking. As letras B e C são pessoais. Você observa essa palavra sendo usada com mais frequência em qual grafia, original ou aportuguesada? A original. Eu conheço mais a original. Então, a pessoal, vocês vão escrever se vocês consideram a mais utilizada original ou não, tá? E aí tem que justificar a resposta. Letra C. Em seu texto, você utilizaria essa palavra em sua origem, em sua grafia original ou aportuguesada? O certo seria aportuguesada. Se existe palavra aportuguesada, vocês precisam usar a forma aportuguesada, tá? Aí, se vocês forem utilizar a palavra estrangeira, vocês devem colocar entre aspas, tá? Porque daí quem lê entende que você usou a forma estrangeira, de propósito, tá? Número 7. Copie os apostos no poema Soneto de Fidelidade. Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, ante com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive? Quem sabe a solidão a fim de quem ama? E eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Os apostos quais são? É bonito, eu gosto dos sonetos do Vinícius de Moraes. Angústia de quem vive é um aposto. Ele é um aposto de morte. Angústia de quem vive é o aposto de morte, da palavra morte. E fim de quem ama é o aposto de solidão. Angústia de quem vive é aposto de morte. Fim de quem ama é aposto de solidão. Está especificando a palavra morte. A fim de quem vive. E fim de quem ama, aposto de solidão. Assim, ó. A morte? Pode chegar a morte? Pode ir. Número 8. Qual alternativa vocês assinalaram na questão do Enem, a internet que você faz? Letra A. Letra A. Como a aula de vocês ainda tem 20 minutos,
para vocês. 20 minutos. 15 minutos. Então, porque daqui a pouquinho começa a chamar vocês para irem embora, então eu vou falar um pouquinho sobre a crônica para aproveitar esse tempo, tá? Pode ir, você. Fala. Se a gente recebeu um texto, boa, vai na pesquisa, a gente pode copiar o texto? Pode. Mas tem que colocar. Então, olha só, a crônica, eu vou falar com vocês amanhã a respeito dela. Como ela é estruturada, porque, como eu já tinha dito no início da aula, vocês farão atividade avaliativa sobre, utilizando o gênero crônica como escrita. Onde que é mais comum se ler crônica? Por exemplo, a crônica, aqui está escrito o seguinte, como introdução do capítulo 3. Crônica é o cotidiano na forma de literatura. Então, os cronistas, eles escrevem em jornais mesmo. Eles escrevem fatos do cotidiano, mas na ficção. Então, eles colocam fatos cotidianos, fatos reais, como ficcionais, como história mesmo. Tipo assim, o conto é uma história ficcional, mas ela não é uma história que uma história que acontece no dia a dia. A crônica não, são histórias que acontecem no dia a dia, que são trazidas para a ficção. Basicamente é isso. Onde que apareciam muitas crônicas? Em jornais. Vou dar um exemplo de cronista que utilizava muito isso, era o Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo escreve, se não me engano, escreve ainda, tá? Mas assim, há muitas crônicas dele que eram divulgadas em jornais. Pode falar. Vou trabalhar mais disso. Eu já tenho. Tem? Eu vou. Eu trabalhei no esporte. Então, olhem só. A literatura é uma festa, pois ao induzir a reflexão do sujeito sobre si mesmo e sobre o mundo, promove a afirmação do eu e o encontro do eu com o outro, com a alteridade. Então, quando fala de, por exemplo, assim, quando a gente vai analisar um texto, uma notícia, a notícia não é um texto ficcional, é um texto real, né? Já a crônica é um texto ficcional. Ela é caracterizada como subjetiva, ela é ficcional, ela traz fatos ficcionais, ela é conotativa. No entanto, em contraponto, a notícia, ela é real, ela é denotativa e ela como que eu posso falar? Ana, você vai embora sozinha hoje, tá? O acabar não pode ir. Professora, o aluno da tarde, da Oliveira, que acho que você chamou. Eu já falei com ele. Faleceu no avô agora de manhã. Já falei, já liberei. Falei com ele. Isso, beleza. Então, vocês vão colocar essas questões na hora. O que foi? Não. O avô. Não, então, quando vocês forem pensar na escrita da crônica, vocês vão escrever um texto narrativo contando um fato cotidiano ficcional. É ficção, crônica, tá? Qualquer coisa. Você pode, tipo assim, tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo que o nome é O Assalto. O assalto não é um assunto cotidiano? Infelizmente? Sim. Então, ele é um assunto cotidiano, vamos dizer infelizmente, porque não é nada legal você sofrer um assalto. Só que é uma história ficcional, não é uma história real. Já foi assaltado. Tá? Então, ele pode ser, qualquer assunto pode ser abordado numa crônica. Assunto que acontece no dia a dia. Né? Então, calma aí um pouquinho. Ele pode ser narrado em primeira pessoa, como pode ser narrado em terceira pessoa.
Tem uma outra crônica que é o nome é A Última Crônica, se chama A Última Crônica. Eu só não estou me recordando o nome do escritor, eu acho que é Rubem Alves. Ele conta que ele vai num botequim tomar um café e ele estava pensando em escrever a última crônica dele, mas ele queria fazer uma crônica uma crônica que impactasse, né? Não fosse uma crônica qualquer, ele queria a crônica. Aí ele senta lá para tomar esse café e fica pensando no que ele vai escrever. E ele vê naquele botequim uma família em que ele resolve contar a história daquela família a partir da visão dele. Botequim é um boteco, uma lanchonete que ele tá tomando um pingado lá, por exemplo. Não, pingado, café com leite. Se chama, tem lugar que fala pingado. Aí, por exemplo, ele vê uma família e ele começa a descrever essa família, né? Porque ele via que era uma família humilde, era o pai, a mãe e a filha, e eles tinham um pedaço de bolo, apenas um pedaço de bolo, e uma velhinha para cantar parabéns para aquela menina. Então, a crônica dele passa através disso. Porque, assim, geralmente o que a gente pensa no aniversário é um evento, né? E aquele pedaço mal dava para aquela criança comer o bolo. E os pais vendo aquilo. E tinha a situação do pai pagar pelo pedaço do bolo, de contar a moeda, de não ter o dinheiro para aquele pedaço de bolo. Então, a história toda passa por uma situação, assim, bem banal, e não é banal, né? Porque muita gente não tem como comemorar um aniversário, né? Por falta de questão financeira. E ele quer contar a crônica dele a partir dessa visão, de como ele vê aquele casal. E ele detalha na crônica dele situações relacionadas ao a cor da pele da menina, que era uma menina negra, os elementos que compõem a crônica, que descrevem a crônica, remetem ao negro também. Se vocês tiverem curiosidade de ler essa crônica, é bem interessante, deixa eu ver aqui o nome, só para... Oh, meu Deus do céu, eu esqueci de desligar para vocês, de ligar. Eu corrigi com vocês? Eu não, né? Oh, meu Deus do céu, que mico que eu acabei de pagar. Eu esqueci de ligar o microfone. Mas a senhora corrigiu com a gente? Não, professora, a senhora corrigiu. A senhora corrigiu. Ah, eu corrigi? Mas estava desligado aqui. Ah, eu desliguei agora. A senhora desligou agora, é. Ah, tá, desculpa, então, eu que me enganei. Obrigada. Então, se vocês tiverem curiosidade de encontrar, de ler a última crônica. Eu falei Rubem Alves, não é Rubem Alves, tá? É Fernando Sabino, o nome. Então, eu faço o seguinte, não tem tarefa, então a tarefa de vocês é pesquisar essa crônica, a última crônica. Escreva no caderno de vocês aí, na agenda. Ler a última crônica, que amanhã eu vou... É o nome da crônica. Criativo, né? Então, escrevam aí, a última crônica. Não parece criativo, mas eu acho criativo. Eu só falei zoando, porque ela foi a última crônica? Foi a última crônica. Não sei, não lembro. Sei lá. Gente, é só o nome da crônica. Mas é a última crônica dele? É o último crônica? Não. É a última crônica. Ele morreu em 2004, tá? Se não me engano. Dia 11 de outubro de 2004. Fernando Sabino. Dia de aniversário. O meu irmão é dia 11 de outubro. Senta lá. Deixa eu finalizar aqui. Só um pouquinho, eu não terminei a aula, não.
Então, vocês vão pesquisar esse texto, vão ler esse texto, tá? A última, não, é curto. A última crônica, Fernando Sabino. Que daí amanhã a gente vai falar sobre essa crônica, tá? Por quê? Vocês precisam ter contato com outras crônicas, até para a gente, vocês poderem, na hora de vocês escrever, na hora de vocês produzirem o texto de vocês saberem, isso daqui é uma crônica, o que eu escrevi não é uma crônica, é um conto. Ou o que eu escrevi é um texto dissertativo argumentativo. Eu estou falando isso porque acontece, tá? Acontece de pedir uma proposta, um gênero textual para que vocês escrevam, e o aluno vai lá e entrega um outro tipo de texto. Não pode, tá? Porque quando a gente escreve, a gente tem que seguir o critério de avaliação do professor. Eu estou explicando. Vocês têm que seguir o critério de avaliação do professor. Por exemplo, está lá, escreva um texto narrativo do gênero crônica. Você tem que escrever texto narrativo do gênero crônica. Vocês não podem entregar um poema. É bonito? É, mas não é o gênero proposto. O professor vai lá e pede para vocês escreverem uma crônica em que a crônica aborde o racismo. Vocês não podem falar outro assunto, porque é fuga do tema. Isso aí é redação, não é? Redação, produção textual. Eu vou pensar na proposta de redação. Por isso que eu estou Ei, Gabriel e Diogo, eu estou falando. Vocês precisam entregar o texto quando eu trazer a atividade avaliativa para vocês produzirem, de acordo com o critério de avaliação. Você vai ter, eu só faço prova assim, atividade avaliativa assim. O tema está lá, o gênero proposto está lá, jamais eu vou dar tema livre, tá? Odeio esse tal do tema livre. Você quer ver falar, escreva sobre as férias. Não, por favor, não. Tá? Então, será tudo amarrado. É o gênero crônica, amarrado quer dizer o quê? Uma coisa ligada à outra. Eu trabalhei o gênero crônica com vocês, eu vou trabalhar, na verdade, essa semana. Professora, quando a gente chegar no segundo grau, a gente vai saber fazer redação e não vai ficar aqui. A ideia é, né? Porque, assim, quando vocês, principalmente no ensino médio, o que cobra muito de vocês, dos alunos, é o Enem, é a principal prova, né? E o Enem cobra o texto dissertativo argumentativo. Então, vocês precisam saber escrever conforme o gênero proposto. Agora que eu vou propor para vocês vão estudar, bimestre que vem vai ser dissertação, texto dissertativo argumentativo. O texto que é cobrado no Enem. Então, eu vou trabalhar com vocês conforme o critério avaliativo que é cobrado no Enem. Por exemplo, adequação ao tema, a parte gramatical, a acentuação que entra na parte de acentuação, de ortografia, gênero proposto, tema. Eu não sei, eu fui primeiro, já vi lá. Não. É que há instituições que a única forma de ingressar naquela instituição é o Enem. E o Enem cobra um texto dissertativo argumentativo. E além do argumentativo, existe o texto dissertativo expositivo. Aí, por exemplo, lá está pedindo, escreva um texto dissertativo argumentativo. E você vai lá e escreve um expositivo, você vai fugir daquilo que foi proposto. Você tem que escrever conforme é proposto pela banca, pela instituição. A federal, ela já está cobrando, trabalhando com vestibular novamente. Aí tem que ver se aquele curso, eu não sei como funciona direito. Se aquele curso, ele aceita a nota do Enem, ou se é só a prova. É só a prova da instituição. Uniderp, é só a prova deles.
terem conhecimento de todos eles, né? Na hora que uma instituição for lá pedir para você escrever uma crônica, ai, como que é o nome? Eu não terminei ainda a aula. Eu acho que é crônica argumentativa. Você tem que escrever a crônica argumentativa. Se ele pede um texto, artigo de opinião, você tem que escrever o artigo de opinião, conforme a estrutura que é estabelecida pelo artigo de opinião. Não pode fugir disso. A mesma coisa tema. O tema proposto é aquele, você tem que escrever conforme ele, senão dá fuga parcial ou total do tema. Tem tudo isso, tá? Então, aula que vem, vocês podem sair, tá? Aula que vem a gente vai falar sobre a crônica e vocês vão fazer a interpretação dos textos. Obrigada, até a próxima aula. Depois eu vou mandar o link para vocês, 14h, tá? Tchau.